Às vezes a gente tem mais informações sobre o próprio cliente do que ele mesmo, e isso pode ser muito útil para ele tomar uma decisão sobre a vida dele. Não adianta você ter um funil muito grande, você vai gastar muito dinheiro para trabalhar esse funil. Para oferecer uma mesma jornada para um cliente, a gente tem vários caminhos diferentes. A gente pode usar uma estratégia de agents, uma estratégia de IA mais híbrida. Como que eu sei que eu estou conseguindo responder todos os clientes de uma forma boa? Você tem que ter o cliente certo para o seu tipo de empresa, para o seu nicho de empresas. Os dados torturados podem dizer qualquer coisa. É que nem investimento, né? Quanto mais cedo você investir, maior vai ser o seu patrimônio lá na frente, por conta dos juros compostos e juros sobre juros sobre juros. Tecnologia é a mesma coisa. Quanto mais cedo você investir, mais você vai colher os frutos lá na frente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao AWS Talk Show da AWS de Serviços Financeiros. É um enorme prazer receber todos vocês. O AWS Talk Show, ele traz diálogos sobre negócios, tecnologia e inovação. Nessa temporada, nós teremos 6 episódios focados em grandes executivas da indústria de serviços financeiros. Eu sou Soraya Andrade, executiva de contas da AWS e trabalho com grandes instituições financeiras. Hoje o tema central da nossa conversa vai circular em torno de inteligência de dados e como isso está no cerne do DNA dos nossos clientes. Para nos ajudar nessa conversa, nós teremos hoje a presença de Marília Fontes, que é sócia fundadora e youtuber do canal Nord Research, e junto teremos Mariana Correia, que é líder de produtos do Banco Santander. Fiquem conosco, não perca nenhum episódio dessa temporada, está imperdível e vamos embora. E estamos aqui com duas líderes maravilhosas aí que cuidam, né, dessa parte de dados, relacionamento com o cliente. Então a gente vai começar aqui, né, pedindo para vocês contarem um pouco da história de vocês e como que vocês enxergam, né, os dados se conectando nesse universo de bancos, instituição financeira. Então vamos começar aqui. Então, eu já tenho uma carreira de 14 anos dentro do mercado financeiro, mas originalmente eu sou formada em engenharia civil. Então, eu acabo conseguindo mesclar um pouco dessa visão mais matemática com um pouco até a subjetividade que existe dentro do mercado financeiro, né? E nesses 14 anos, eu acabei tendo a oportunidade de passar por várias áreas distintas desse mundo do mercado financeiro. Então, desde micro e pequenas empresas, até falando um pouco mais com clientes, pessoas físicas, sustentabilidade, o mundo dos projetos mais voltados para um mundo de governo mesmo, atendimento a municípios, estados, enfim. E nesse percurso, algo que sempre me chamou a atenção é que a gente sempre tem algo ainda que possa ser aprendido. Tanto no ponto de vista do próprio cliente, às vezes a gente tem mais informações sobre o próprio cliente do que ele mesmo, e isso pode ser muito útil para ele tomar uma decisão sobre a vida dele, quanto a gente também tem sempre algo a aprender com aquele cliente. Eu observo que o mercado financeiro tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Então, se a gente for olhar, não sei, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o principal asset de um banco era ter um gerente e alguém para você conversar. E essa pessoa com quem você conversava sabia sobre a sua vida, sabia os seus gostos, as suas dificuldades, seus projetos. E hoje o mundo mudou, a gente sabe disso, de várias formas. O tempo ficou mais escasso, e essa parte do dia a dia do pessoal se perdeu um pouco. E como que a gente consegue ainda ter essas mesmas informações, essa mesma proximidade com o cliente, não estando ali, frente a frente com ele? Então, acho que aí o dado acaba sendo uma peça-chave para vários tipos de atuação, para trazer segurança, conforto, oportunidade, enfim, para o cliente. Fantástico, fantástico. Marília, conta um pouquinho para nós. Eu sou formada em economia, eu adorava matemática quando era mais nova, então eu sou uma economista que foi muito para esse lado mesmo, matemático de mercado financeiro. Eu não tinha medo da matemática, e quando eu fui me formar em economia, eu adorava também estatística. Então, eu acho que a análise de dados, você percebe que num contexto econômico, você tem tantos dados, você tem tanta informação, e nos dias de hoje também você tem tanta informação, que você precisa pegar toda aquela informação enorme que você tem e transformar aquilo num insight para você ser mais produtivo, ganhar dinheiro, investir melhor,
enfim, conseguir gerir aqueles recursos escassos que você tem. Eu fui para o lado do mercado financeiro, então eu usei toda aquela minha matemática, estatística, noção de dados para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então comecei como investidora, né, gestora de investimentos nos meus 8 primeiros anos, e depois fui para analista e fundei a minha empresa, onde a gente tenta passar essas noções de finanças, de investimento, de investir melhor para o público como um todo e ajudar todo mundo a investir melhor também. E praticamente você pegar um monte de informações que você tem, separar o que é importante do que não é tão importante assim, o que é fumaça do que é realmente fogo, e trabalhar com isso, olhar padrões históricos e tudo para tentar tirar um insight disso. Acho que vocês falaram muito sobre os dados e entregarem informações preciosas ali dos nossos clientes, né? Principalmente quando a gente olha o mercado financeiro, a gente está olhando produtos, né? Que vão oferecer acesso a crédito muitas vezes. E aí eu queria entender com vocês, né, agora que a gente já sabe um pouquinho da história de como cada uma chegou, e principalmente porque a Marília também aí tá representando as mulheres no time de matemática e estatística, fortemente, e a Mari também tá representando as mulheres da engenharia civil, entendeu? Não é mesmo? Então, assim, eu queria muito entender com vocês, quando que vocês perceberam, né, que esses insights de dados, elas poderiam fornecer informações, assim, mais profundas sobre os clientes para o mercado financeiro, assim. Quando que vocês perceberam esse valor do dado, né, para esse cliente que hoje atua aqui no mercado financeiro? Eu me recordo de um dos momentos em que isso me chamou a atenção pela primeira vez. A gente estava, na instituição financeira que eu trabalhava antes do Santander, a gente estava construindo uma operação que ia atender a clientes empreendedores, muitas vezes empreendedores informais, e oferecer um tipo de crédito específico, que era um crédito, a gente chama de microcrédito produtivo orientado. E esse crédito ele tem uma peculiaridade de você pode ofertar para esse cliente à medida que que você consiga orientá-lo sobre o próprio empreendimento. Então, entender qual é a saúde daquele empreendimento e depois, enquanto aquela operação segue, você segue acompanhando e trazendo um pouco de educação financeira para um público que talvez não tenha tanto. E aí eu me recordo que quando a gente estava implementando essa operação, a gente acompanhou os primeiros agentes que iam em loco. E essa orientação ela era feita presencialmente, né? E aí a gente, acompanhando aquelas pessoas que estavam indo fazer as entrevistas com os interessados, dava para perceber que muitas vezes aquele empreendedor não conseguia ter uma visão da DRE do empreendimento dele. Então, exatamente quanto que ele recebia ou quanto que ele gastava. Então, às vezes, ele não percebia nem onde tinha uma dificuldade ali, por que ele estava precisando, por exemplo, daquele crédito, ou como que ele ia, de fato, arcar com aquilo depois. Então, esse foi um dos meus primeiros alertas, né? Às vezes, a gente tem muita informação, a gente assume que a outra pessoa sabe, que aquele nosso cliente tem aquele acesso, mas ele não necessariamente tem. E um outro ponto que me chamou muita atenção é que, às vezes, eu tinha acesso à informação do cliente, mas eu olhava para ela estática naquele momento. E quando eu estava ali perto dele, eu conseguia ver que ou ele estava numa crescente, ou ele tinha um resultado bom, mas ele estava num momento de dificuldade, e que os dados da forma como a gente olhava naquele momento não traziam essa informação. Então, também me acendeu um alerta de eu preciso ampliar esse perímetro aqui para conseguir olhar para esse cliente de uma forma mais saudável e, de fato, ajudá-lo e ter também mais segurança para oferecer para ele, né? E você, Marília? A gente tem uma dinâmica parecida, porque como a nossa empresa tem várias formas de conexão com o cliente, então a gente começou com a research. Na research, é aquele cliente que gosta mais de investir por ele mesmo. Então, ele consome os conteúdos, os relatórios, com as recomendações, com análise das empresas, e aí ele toma a própria decisão. Só que a gente tem também a área de consultoria, que a gente ajuda ele a tomar a decisão, a gente executa por ele e tal. Só que você tem dois tipos de clientes completamente diferentes. Quando a gente tinha só research, aí todo mundo entrava meio que nessa bolha da research e você vai fazer por você mesmo. Quando a gente começou a ter essas duas áreas, a gente percebeu que, eu precisava de mais dados daquele cliente para entender qual era o perfil dele. Então, será que ele era um perfil
que gostava de fazer por ele mesmo, e aí a research era mais recomendada para ele, ou será que era um perfil de que precisava mais de ajuda, precisava de alguém de mão dadas lá, explicando melhor os produtos, montando a carteira, executando a carteira depois. São perfis completamente diferentes de pessoas, e aí a gente começa também a analisar os dados. Então, qual relatório que atraiu esse cliente aqui? É um relatório de quem faz mais por ele mesmo ou um relatório de quem precisa mais de ajuda? E aí, trabalhando em cima dessas informações para ver o que a gente ia oferecer para ele, qual se encaixava melhor ao perfil e, principalmente, como a gente ajudava mais o cliente, exatamente, né? Porque se você oferece um produto que não é o que o cliente quer, vamos supor, o cliente está num relatório de análise, mas ele não quer fazer por ele mesmo, ele não consegue ler, não tem tempo para ler, ele, no final das contas, não vai executar aquelas operações e eu vou acabar ajudando muito pouco ele. Então, eu preciso direcionar ele para um produto que realmente é o que ele precisa, é o que vai solucionar as maiores dores dele, e aí são clientes completamente diferentes. Não, fantástico. E acho que aproveitando esse insight que você trouxe, né, sobre comportamentos diferentes, né, que a gente pode observar com os nossos clientes e os dados, a gente fala muito, né, sobre analisar os dados de uma perspectiva bastante comum, assim, né, tipo, vamos captar dados, etc. Mas, assim, fugindo um pouco do óbvio, né, o que vocês acham que a gente não sabe sobre os nossos clientes, né, verdadeiramente, principalmente no mercado financeiro, que a gente deveria olhar com mais cuidado? As empresas, elas têm muita vontade de ter mais clientes, de ter o funil de conversão muito grande, com muitos leads, muitos clientes. E eu acho que o que a gente foi aprendendo, que não é tão óbvio na nossa história, é que não adianta você ter um funil muito grande. Você vai gastar muito dinheiro para trabalhar esse funil. Então, e se você tiver uma taxa de conversão baixíssima, você é muito pouco eficiente no que você faz. Então, é muito importante que você traga o cliente certo, com um perfil adequado à sua empresa. Não é só sobre ter números muito grandes de tudo, de leads, de conversão. Você tem que ter o cliente certo para o seu tipo de empresa, para o seu nicho de empresas. Então, a gente prefere, às vezes, ter uma audiência menor, mas mais nichada, mais alinhada com o que a gente quer. Então, acho que não é sobre números grandes, é sobre você ser muito assertiva no que você está buscando com aquela interação que você tem com a pessoa. Perfeito. E você, Mariana? Hoje, a área que eu estou à frente lá no Santander, ela é focada no conversacional. Então, é no atendimento ao cliente por meio do chatbot, chat humano, toda a parte de mensageria, notificações, push, e-mail, comunicação como um todo. E algo que a gente tem aprendido muito nesses últimos anos é que a gente não pode olhar para o cliente só com uma foto. Então, às vezes eu falo sobre os dados numa visão de que, às vezes a gente quer olhar para aquilo e eu estou vendo só uma foto, mas aqui a foto é um momento estático. Eu posso olhar para aquela foto e chegar à conclusão que eu muitas vezes quiser com ela, né? Mas muitas vezes, quando você coloca aquela foto dentro de um frame de um vídeo, você vê toda uma outra história acontecendo, né? Uma explicação de como chegou até aquele momento e para onde aquela situação se desenrolou depois. Então, por exemplo, quando eu falo de atender um cliente, tanto solucionar um problema quanto ofertar algo para ele, se eu olho só para aquilo que eu estou vendo naquele momento, dificilmente eu vou acertar. Dificilmente eu vou sair do padrão e do comum. Então, o que você precisa? O cliente vai me dizer, mas quantas informações eu já não tenho? Será que esse cliente, antes dele me procurar aqui no atendimento, ele já não tentou acessar o aplicativo, teve uma dificuldade aqui, eu tenho os dados do Open Finance, será que eu consigo entender que ele está com uma dificuldade em outra instituição e veio buscar ajuda, eu já consigo proativamente trazer para ele aquela informação? Então, é algo que eu observo que tem sido um diferencial e que normalmente a gente extrai um dado de um relatório, olha num gráfico e vê aquele dado parado. É importante a gente olhar um contexto histórico mesmo, tanto na visão do cliente quanto do comportamento como um todo, né? Faz total sentido. E aí, olhando, né, por exemplo, vocês são líderes, né, de grandes empresas que trabalham com volumes de dados. Então, se a gente fizer uma análise, assim, a gente percebe que fazer uma análise de pesquisa de mercado, né, prover um relatório, precisa geralmente a gente ser muito, como chama, assertivo na hora de conseguir filtrar, porque o volume de dados é gigantesco. Imagina o Santander também, a quantidade de dados, né? E aí a gente olha nessa perspectiva e o que vocês entendem que são informações importantes que a gente deveria estar olhando para o lado de personalização dessa jornada do cliente, né? Porque a Marília foi bastante enfática
sobre essa questão do nicho, dela acertar melhor, né, ali como que ela vai trabalhar com aquele cliente, porque em momentos diferentes ele pode necessitar de uma abordagem diferente. Mesmo que você tenha todos aqueles dados, o comportamento dele é outro. E no caso, você, né, Mari, contando que é uma foto, né? A gente está tirando uma foto num momento, depois em outro. Mas como que a gente personaliza? Como que vocês que trabalham com grandes volumes estão olhando essa questão da personalização? Esse é o nosso maior desafio hoje, e não só da Nord, como de toda a indústria de consultoria. Porque quando você oferece um serviço de consultoria para fazer uma gestão do patrimônio de algum cliente, nenhum cliente é igual ao outro. Cada cliente tem a sua peculiaridade. Então, eu preciso pensar em sucessão. Não, eu ainda estou na fase de acumulação. Eu preciso fazer com que esse patrimônio sirva para toda a minha família. Então, cada um tem a sua especificidade. E quando você entra num ambiente de consultoria, você tem um consultor atendendo várias pessoas e precisando trabalhar com essa personificação, e esse é o grande desafio. Então, como você, como negócio, escala e tem muitos clientes, cada vez mais clientes, numa escala muito grande, melhora a sua margem, versus como você personaliza o atendimento e faz a pessoa sentir que aquilo que ela está falando e fazendo é exatamente específico para aquela pessoa. A personalização, sem um banco de dados muito grande, até uma inteligência artificial, ela é muito custosa, porque ela demanda que o consultor fique muito atento às suas necessidades, a tudo que você fala, volte nessas informações. Então, eu acho que o que a gente está colocando agora é a inteligência artificial. A inteligência artificial é capaz de acompanhar, junto com o consultor, todas as etapas do suitability do cliente, de todas as informações que ele passou, juntar isso com as análises. Então, olha, você tem essa ação aqui na sua carteira. A inteligência artificial entende quando a gente solta algum alerta sobre ação específica, ela já passa para o cliente de uma forma com um contato bem próximo, né? Então, a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente nessa personalização, porque é difícil você personalizar demais e isso não ser um custo muito grande para a sua empresa, principalmente quando você trabalha com muitos clientes e é um produto que tem que ter escala para fazer sentido para você também. Maravilhoso. Como é que a gente está lidando com isso no Santander? Eu vou pegar até um dos ganchos da Marília. Então, a gente tem um volume de clientes muito grande dentro do Santander. E quando a gente fala sobre atender bem o cliente, a gente precisa dar subsídios para que esse atendimento aconteça, né? Então, a Marília estava falando sobre o uso de inteligência artificial, né? Um dos cases que a gente vem exercitando dentro do Santander é como que a gente facilita o atendimento das nossas operações de contact center, por exemplo, né, que atendem diretamente o cliente, tanto os clientes de um público mais massificado quanto os clientes do público alta renda, de forma que a gente consiga valorizar o tempo dos dois, tanto do cliente, que muitas vezes entra com uma necessidade mais premente, quanto do especialista, que muitas vezes está atendendo 3, 4, 5 clientes ao mesmo tempo dentro do chat, né? Então, a gente tem buscado usar a IA generativa tanto no contexto de entender a necessidade do cliente e informar aquele que está atendendo sobre como fazer aquele atendimento, mas também indo mais além. O que ele já consegue entender do cliente, do contexto dele naquele momento, do contexto dele como um todo, e eu já ofereço uma resposta muito mais alinhada, muito mais assertiva. Eu economizo o tempo do cliente e o custo de servir também do Santander, nesse caso, é potencializado. E o mesmo a gente pode falar das várias soluções que a gente tem de chatbot de inteligência artificial para fazer esse primeiro atendimento, né? A gente estava falando de um funil, então, quantos clientes nos procuram? Como que eu posso resolver a necessidade dele com o menor tempo de espera? Mas, para isso tudo, a gente precisa tanto do dado quanto de saber fazer o uso. Então, eu brinco que a gente tem uma mina de ouro dentro de um banco. Mesmo. Não existe um lugar onde a gente tenha mais informação de um cliente do que dentro de um banco, né? Então, a gente sabe o que ele quer fazer, a gente sabe o que ele está fazendo, a gente sabe o que ele já fez. Então, como que, de fato, a gente consegue usar os dados, como eu estava comentando antes, não numa visão de uma foto, mas de um vídeo, trazendo um contexto e indo mais além até do que o próprio cliente muitas vezes espera. Então, muitas vezes ele entra com um problema, a gente consegue resolver com celeridade o problema e já logo pega um gancho para oferecer uma solução.
né, um produto que pode ser útil, algo que ele não tinha pensado, que ele não sabia que existia, mas que dentro daquele contexto do cliente, avaliando todos os dados, eu sei que faz sentido. E não uma oferta vazia, padronizada para todo mundo da mesma forma, né? Não, com certeza. E vendo assim, né, olhando hoje, principalmente do que a Marília comentou, né, sobre a gente usar essas tecnologias mais recentes até para reduzir o custo, né, porque se o volume é muito grande, a gente está gastando de alguma forma investimento, né, para conseguir fazer esse dado ser transformado numa informação relevante, seja para personalizar, etc. E aí, indo nessa linha, meninas, eu gostaria de entender com vocês o que vocês consideram que a tecnologia é indispensável, né, o que vocês usam, que é assim, esse é o indispensável. Eu acho que ela vai falar como chama, inteligência artificial, acho que não tem como fugir muito hoje em dia. Mas acho que, assim, de repente, que vocês olham como sendo algo indispensável para análise de dados dos clientes nas empresas de vocês. Como que vocês veem a tecnologia nesse sentido? Quando você trabalha com um número de clientes muito grande, quando você tem um funil que a parte de cima é muito vasta, não tem como você não usar a tecnologia. Você não consegue escalar sem tecnologia. Acho que tem setores como talvez arte, uma coisa que é muito personalizada, manufaturada, uma coisa muito específica. Talvez a tecnologia não seja tão importante, mas quando você trabalha com escala, é impossível você conseguir digerir o tanto de processos que você tem que digerir, às vezes massificados, mas às vezes com uma necessidade de personalização que a inteligência artificial ajuda, sem o uso da tecnologia. Você só conseguiria atender um número muito restrito de pessoas ligadas na sua localização, conectadas muito proximamente com você. E aí, claro, o custo do produto seria maior, porque você não está tendo ganhos em escala. Então, você cobra mais por um serviço muito específico e conectado com a sua região. Quando você vai para a escala, você barateia o produto e você aumenta a acessibilidade daquele seu produto. Então, hoje eu consigo oferecer recomendações de investimento por um número muito maior de pessoas, porque eu consigo cobrar menos por ela, porque eu consigo atingir muitas pessoas. Então, eu não faria isso de forma alguma sem o uso de várias tecnologias que a gente faz uso no nosso negócio. É impossível você atender esse monte de pessoas e do Brasil inteiro, às vezes de fora do Brasil. Certeza. Então, seria impossível. E tirando, assim, a inteligência artificial, principalmente agora que a gente está falando muito de IA generativa, né, que tá super, assim, forte cada vez mais das empresas, o que você considera indispensável? Assim, a Nord não fica sem isso, assim, a gente... Nossa, tantas coisas. Rede social, sistemas que você agrupa os dados e trabalha com os dados, sistemas de disparo de e-mail, análises de engajamento desses clientes, homepages diversas. Nossa, a gente usa tudo. Formas de você entregar o seu produto, né, para o consumidor final de forma totalmente digital. Ai, são uma infinidade, né? Uma infinidade. Então, assim, hoje já não tem mais uma coisa indispensável, né, Marília? Muitas coisas. É engraçado isso, né? É como se fosse um castelo de cartas. Você tira uma carta e tudo pode. Não, e começamos a usar um negócio, né? Agora, por exemplo, com a IA generativa, a gente já não considera mais nem, como chama, opcional, né? A gente fala, não, agora preciso dar uma acelerada com isso aqui, faz parte do dia a dia. Por que o que a gente faz não existia antes? Por que se você quisesse saber sobre investimentos, economia e tal, você tinha que ir num consultor específico, você tinha que ir num gerente lá da sua região, da agência da sua região. Hoje em dia isso surgiu porque tiveram várias outras tecnologias que permitiram que a gente acessasse pessoas do Brasil inteiro e oferecesse essa solução totalmente digital para as pessoas entenderem também. Então, a evolução da tecnologia veio vindo e novos negócios vão surgindo e aí você vai tendo ideias, né? Olha só, se eu fizesse isso de uma forma, né, mais generalizada, daria para eu oferecer essa solução que ajudasse o meu cliente final. Muito bom. E lá, Mariana, como que você vê assim, uma ferramenta, uma tecnologia que seja indispensável para a parte de dados assim, hoje no Santander? Vou destacar 2 pontos, né? Eu acho que um deles, ainda dentro do mundo da inteligência artificial, né? Que tem surgido tanto, a gente tem testado muitos modelos de
tanto de personalização quanto de atendimento, muitos modelos de IA mesmo. Qual é a melhor forma de atender o cliente, né? Essa até é uma conversa bem interessante que a gente tem tido com o time da AWS, que é de entender como que a gente avalia a performance de cada um desses modelos que a gente está testando. Então, para oferecer uma mesma jornada para um cliente, a gente tem vários caminhos diferentes. A gente pode usar uma estratégia de agents, uma estratégia de IA mais híbrida. Como que a gente avalia? Então, quando a gente está falando de um atendimento muito extenso, então milhões de interações no mesmo dia, como que eu sei que eu estou conseguindo responder todos os clientes de uma forma boa, né? A gente tem estudado alguns modelos de judge, a gente chama de LLM as a judge, para conseguir literalmente entender o quanto que cada uma das formas que a gente está estudando atende melhor um público ou outro público, né? Então, a tecnologia está sempre evoluindo, mas a forma da gente avaliar se estamos performando bem com ela também tem que evoluir junto, né? Perfeito. Imagina se a gente precisar de um ser humano para avaliar os vários modelos de IA generativa que a gente usa. A gente não consegue escalar. E a gente está falando de um volume muito grande, né? Então, esse é um ponto que tem sido de investigação profunda para a gente, né? E uma outra ferramenta que eu também considero indispensável são as boas ferramentas que a gente disponibiliza para quem vai fazer o atendimento. Então, a gente tem grandes operações de contact center no Santander e a gente precisa ofertar para esses especialistas boas ferramentas para eles tanto capturarem os insights que a gente oferta para eles com base nos dados que a gente tem, quanto também deixarem muito claro para a própria instituição o que ele conseguiu capturar ali naquela interação, para que a gente possa retroalimentar esse processo, né? Então, muitas vezes centralizar o uso em uma única ferramenta, né? A gente sabe que são várias ferramentas que os especialistas usam, não sei como é lá, mas às vezes eles têm uma ferramenta onde eles pegam a informação do dia a dia, outra onde ele conversa, outra onde ele registra. Como que a gente também transforma isso para trazer mais celeridade e, de fato, conectar? Porque a gente tem muitas informações em muitos lugares, mas como que elas conversam entre si? Eu vejo que numa instituição grande e com um histórico tão grande quanto o Santander, é importante a gente conseguir colocar tudo conectado mesmo, né? Para poder fazer essa mina de ouro fazer sentido, né? Exato, né? Porque é um asset muito valioso desde que você saiba, né, o que você está procurando, como que você melhora. Eu acho que é muito interessante e valioso essa sua reflexão sobre o valor de transformar essa informação, né? Que você disse que a gente também tem que evoluir, né, na direção. A Marília trouxe o ponto de, ok, a tecnologia está aqui evoluindo, mas a gente também tem que evoluir o que a gente faz com isso, né? E foi interessante que ela falou, porque você também conecta com a tecnologia as áreas, né? Às vezes você de uma área sabe de uma informação do cliente, se a outra área também soubesse da informação, seria maravilhoso, ela conseguiria te ajudar muito mais, mas só uma área sabe, a outra área não sabe, que foi quem foi exposta à informação. Então, se você tem um sistema que interconecta tudo, você não precisa fazer as mesmas perguntas para o cliente entender tudo de novo. A outra área já consegue proativamente entender qual é a dor e atuar em cima. Aproveitando agora para a gente entrar um pouco mais a fundo assim, sobre os dados, né? E como que a gente está olhando tudo isso, porque, como você disse, é uma mina de ouro, né? E geralmente quando a gente está com a mina de ouro, tem muitas coisas ali que a gente tem que defender, tem que colocar sempre, como chama, os guarda-reios ali para a gente não se perder. E nesse sentido, a gente fala muito sobre o uso massivo desses dados, né? Assim, com a preocupação da privacidade, com a preocupação principalmente do LGPD, que está sempre numa pauta muito forte. E como que vocês olham essa questão de ser transparente, né, com o cliente para essa parte de dados? Olha, estou capturando aqui essa informação, mas ao mesmo tempo de uma forma segura, tranquila, que dê essa perspectiva para ele e para o regulador, né? Hoje a gente tem uma questão muito forte com o regulador, né? São duas grandes empresas. Então, assim, como que vocês olham essa perspectiva de privacidade de dados? Eu diria que, olhando para esses dois pontos de vista, né? Primeiro, na visão do cliente, eu penso que o combinado não sai caro. Então, temos que ser sempre muito transparentes. Uso tais dados para tal fim. Né? Então, o cliente não vai se sentir lesado ou enganado e a gente, de fato, vai conseguir fazer um bom uso daquela informação. Agora, internamente, falando desses guarda-reios, né, eu acho que são dois aspectos dentro do Santander que são mais fortes. Né? Um é o ponto de você pseudonimizar os dados, então a gente, de fato, mascara internamente para que eu não saiba de quem é aquela informação. Eu consigo observar o comportamento sem atrelar, por exemplo, para Sol. Eu consigo fazer essa separação. E um outro ponto é de ter sempre o privacy by design. Então, sempre que a gente está pensando em desenvolver algo, isso tem que estar no core do desenvolvimento, né? Eu acho que
Alguns anos atrás, isso não era core do desenvolvimento, a própria conexão com os bancos de dados e a própria visualização dos dados de algo que está sendo implementado também não estava no core do desenvolvimento, tanto quanto, por exemplo, testar e trazer a qualidade daquilo, mas hoje eu vejo que dentro do processo da esteira de desenvolvimento de algo tecnicamente, esses aspectos têm que estar sempre embutidos. Como eu tenho acesso à informação de uma forma segura, privacidade, então isso tem que estar desde a concepção do produto. Né? Fantástico, fantástico. Marília. A gente tem que tomar muito cuidado com o LGPD, a gente é bem regulado, né? Porque trata de gestão de fortunas, então, obviamente, o cliente não quer jamais que qualquer informação a respeito do patrimônio dele vaze, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é um gasto bem relevante na empresa, a proteção de dados, tecnologia e tudo mais. Acho que o importante é você balancear o benefício que você está dando para o cliente para obter a informação dele. Então, um exemplo muito fácil, vamos supor que você está assistindo um streaming, um vídeo, você não quer que aquele streaming salve as suas informações do que você gosta de ver ou não. Mas será que se ele não te sugerir, então, novos filmes parecidos com aqueles que você deu, que você gostou, aí não é legal você compartilhar uma informação sua de uso? Aí sim, eu vejo vantagem. Então, você sempre tem que captar a informação e salvar a informação se somente se você está oferecendo um benefício para aquele cliente, pegando essas informações dele, dando uma solução mais personalizada, que vai agradar mais aquele cliente. Então, o que a gente percebe é que ele está disposto a te passar aquela informação se ele sente que ele tem um benefício muito claro em relação ao serviço que você está recomendando a ele, que você está chegando mais próximo do que ele exatamente do que ele realmente precisa, né? Então, aí ele está disposto a te dar informação e aí ele mesmo não é tão crítico a respeito de o que você está fazendo com aquela informação, ele entende que tem um benefício. Caso contrário, a gente tem que tratar a informação de forma muito restrita e o regulador fica muito em cima da gente. E, claro, de uma forma totalmente compreensível, ele fica muito em cima da gente a respeito de informações financeiras, a gente tem que... Claro, vocês estão sentados em cima de uma mina de ouro. Exatamente. Imagina, a gente sabe exatamente o que aquele investidor tem de patrimônio, Exato. Quais ações, imóveis, enfim, títulos estão lá, qual o valor, muito interessante, né? Até porque o dinheiro virou dado, né, gente? É muito interessante a gente olhar isso, né? Então, assim, quando a gente está falando até da própria riqueza mesmo, a gente está falando, né, da informação, o dinheiro é dado, né? Ele é um número, né, digital, ele tem ativos digitais, então, assim, realmente é uma coisa bem interessante. Mas a gente está encaminhando para o nosso final, e aí eu gostaria muito de ouvir de vocês, que conselho vocês dariam para a pessoa de vocês de 5 anos atrás, se vocês soubessem tudo que vocês sabem hoje da parte de dados para o serviço financeiro, que conselho que vocês dariam para vocês? Acho que eu começaria a investir em todo esse arcabouço de dados muito antes. A gente demorou muito tempo para começar a investir numa base de dados robusta, porque se você não entende direito para que você está usando esses dados e como esses dados melhoram a sua performance e a sua margem, você tende a entender isso como um centro de custos. E isso é um perigo, porque imagina, na economia que a gente está, você não, você não entender os dados dos seus clientes, você não vai sair na frente. E a gente mencionou isso no começo, né? As pessoas estão mudando também. Antigamente, elas queriam sentar com o gerente, conversar, contar da vida, tomar um cafezinho e ter aquela conexão. E aí eu olho meus filhos, minhas enteadas, assim, eles não querem nem saber das pessoas, eles querem, né, ter interações digitais, eles estão 100% à vontade com interações digitais. Então, a empresa que tentar entrar nesse ambiente sem interações digitais vai ter muita dificuldade. Então, eu gostaria de estar preparada antes. A gente sempre acha que a gente está atrasado em relação à tecnologia, por mais que você invista em tecnologia, Você está sempre atrasado. Então, acho que é que nem investimento, né? Quanto mais cedo você investir, maior vai ser o seu patrimônio lá na frente, por conta dos juros compostos e juros sobre juros sobre juros. Tecnologia é a mesma coisa. Quanto mais cedo você investir, mais você vai colher os frutos lá na frente. Muito bom, Marília. Obrigada. E você, Mari? Eu consinto totalmente com a Marília e eu acho que indo talvez numa linha complementar, eu diria para a Mariana de 5 anos atrás dar direito ao benefício da dúvida. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que, eu venho falando, né, já trouxe algumas vezes sobre essa questão da foto e do vídeo, eu acho que
os dados torturados podem dizer qualquer coisa. Meu pai costumava me falar assim, né? Adorei Os números essa. torturados dizem qualquer coisa que você quiser que eles digam. E isso não nos leva para onde a gente quer ir, para esse cenário Nossa, que se a eu gente vou está salvar, trazendo. que ela é muito boa, É muito realmente, boa. né? Os dados torturados dizem qualquer Qualquer coisa. coisa. Em economia, a gente adora torturar os dados também. Aí depois vem a conta, Vem a né? conta. Tipo, olha, aqui ele torturou e falou a verdade, mas aqui ele só queria se libertar, né? E aí eu vivi uma experiência esses dias muito singela, mas que me fez ligar um alerta, né? Então, foi a seguinte, eu tive um atendimento muito personalizado em uma determinada companhia aérea, por uma necessidade que eu tinha, um atendimento assim, ó, meninas, exemplar, assim, ó, super rápido, resolveu o meu problema imediatamente, todo digital. Eu falei, nossa, que maravilha. E aí, logo em seguida veio, avalie aqui seu atendimento. Falei, claro, foi tão bom que eu faço questão de avaliar. Cliquei no link e aí a primeira pergunta era, você gostou, o seu problema foi resolvido? Sim ou não? Sim. A pergunta seguinte era, na escala que me diga quanto você está satisfeito. Aí eu comecei a ler muito, eu falei, marquei a primeira. Apertei, estava no celular, né, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Mandei, na hora que eu apertei continuar, eu vi que estava escrito, a primeira opção era muito insatisfeito. Normalmente vem muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito, muito insatisfeito. A primeira era muito insatisfeito. Só que eu estava bem satisfeita e eu já tinha clicado e apertado, porque foi super rápido. Aí eu, putz, não acredito. Aí fiquei com aquela frustração, né? Aí eu fui lá e cliquei de novo no link. Marquei de novo a opção de que eu tinha resolvido meu problema. Marquei o muito satisfeito lá embaixo, que eu não acho que faça sentido. Fica a dica para as empresas aéreas, quem estiver assistindo. E aí tinha um campo de comentário e eu escrevi. Olha, marquei anteriormente a outra, sugiro dar uma olhada na escala Likert aí de avaliação. E aí eu fiquei pensando nos analistas de dados, que recebem lá a avaliação daquele questionário, né? Quantas pessoas devem ter feito da mesma forma que eu, foram clicando rapidinho, e aí vão chegar lá, poxa, todo mundo tem seu problema resolvido e tá muito insatisfeito. E aí eu fiquei imaginando os analistas tentando descobrir, não, é porque demorou muito tempo para ser atendido, é porque não gosta do canal WhatsApp, mas na verdade era um outro problema, né? Um problema de experiência. Então, É por isso assim, que a experiência do cliente também é um fator importantíssimo para a gente olhar a evolução dos fundamental, dados. tem que né? estar conectado, né? E aí a gente tem esse olhar um pouco mais, não olhar só para aquilo que eu tô vendo na minha frente, mas olhar, então, o benefício da dúvida nesse sentido, né? Deixa eu entender o porquê, o que será que aconteceu? Será que é todo mundo? Mas deixa eu dar uma lida na conversa. Nossa, a conversa não tem nenhum sinal de que o cliente está insatisfeito. Será que tem alguma coisa? Vamos investigar, né? Eu acho que é um pouco disso. E acho que para a gente poder tangibilizar um pouco, deixar mais claro para a nossa audiência que algum caso, né, alguma forma que a gente possa mostrar como os dados puderam determinar uma aplicação prática na empresa de vocês, vocês conseguem dividir comigo algum caso, alguma oportunidade que vocês tiveram de mudar o produto de vocês, ou enfim, usar essa decisão de dados, baseada em dados? Não, com certeza. A gente brinca lá que a gente não faz mais teorias, né? A gente só olha os dados, porque frequentemente você acha uma coisa e você percebe outra. Por exemplo, a gente na Research tem vários produtos. Tem produtos mais baratos e produtos mais caros. E a gente achou que essa diversidade de produtos ia atrair públicos diferentes. Então, de repente, a pessoa mais alta renda ia querer os produtos mais caros, a pessoa que estava começando iria pelos produtos mais baratos. Mas quando a gente foi ver a jornada do cliente que entra no produto mais caro, a gente percebeu que, na verdade, ele começa pelo produto mais barato, fica mais tempo com a gente, entendendo, confiando, entendendo como a gente trabalha. Depois que a confiança aumenta, às vezes ele ganhou dinheiro na recomendação e aí ele vai passando para os produtos mais caros. Então, hoje em dia, para aquele público que está conhecendo a gente pela primeira vez, a gente não apresenta os produtos mais caros, a gente apresenta os produtos mais baratos, faz ele entrar, ele vai sentir mais facilidade, né, de passar o cartão de crédito, um produto baratinho, tudo bem, só para testar, e aí você engaja ele no produto mais barato para depois ele levar ele para o produto mais caro. Então, se a gente tenta fazer a conversão direta, né, da lista free que a gente fala, né, da lista que não paga nada gratuita para o produto mais caro, é muito baixa a conversão. Ele tem que fazer toda a jornada. Não, é um ótimo exemplo, né? Porque realmente, assim, isso poderia, se você coletar os dados frios, você vai ver um perfil, né? Mas se você entender que esse perfil, realmente observando toda a jornada, pode ser transformado num insight que muda o produto, a direção do produto, com certeza isso é um excelente exemplo de como a gente está olhando os dados como chama? In data we trust, né? In data we trust. E você, Mariana? Eu estava me recordando de um case que a gente viveu lá no Santander, mas é mais voltado para o cliente interno. No caso, como eu falava para vocês dos contact centers,
a gente estava fazendo uma experimentação usando IA generativa para facilitar o especialista a conseguir atender melhor o nosso cliente, mais assertivo, com mais assertividade. E aí a gente construiu uma solução. Quando a gente foi implementar, a gente implementou ela tanto para os especialistas que atendiam o cliente via chat, quanto para os clientes que atendiam, para os especialistas que atendiam os clientes via voz. E aí começamos a rodar o piloto, né, grupos controlados, fomos avaliando os dados. À medida que a gente foi entendendo os resultados, a gente começou a perceber que a premissa que a gente utilizado para o chat não era a mesma premissa que a gente deveria ter utilizado para a voz. Mesmo o cliente, muitas vezes, sendo um cliente parecido, o problema sendo um problema parecido, o dia a dia ali de um especialista, a forma como ele utiliza a ferramenta, a dinâmica da conversa via chat ou via voz, trazia peculiaridades que um resultado não se espelhava no outro. Então, foi uma premissa que a gente utilizou com base do ponto de vista mais externo um pouco, a gente olhando de fora aquela operação, e quando a gente foi lá e mergulhou, a gente entendeu, olha, os dados começaram a nos alertar, não está performando da mesma forma, vamos lá entender o porquê. E aí a gente conseguiu entender alguns pequenos ajustes que, se a gente fizesse, já começavam a mudar a regra do jogo ali para aquele caso, né? E a gente não conseguiria saber isso se a gente não estivesse fazendo essa análise clara, né? E se a gente tivesse colocado todo mundo dentro do mesmo bolo, por exemplo, talvez tivesse mascarado um pouco aquilo. Então, a gente realmente olhar a fundo, olhar o vídeo, não a foto, de fato ajudou. O que vocês, né, pra gente fechar aqui, fazem no dia a dia de vocês para se desconectar dessa loucura da tecnologia, né? Porque acho que, assim, todas nós vivemos essa realidade o tempo todo e, assim, é meio que parte, né, do nosso dia a dia, todo esse volume de coisas, volume de dados, tecnologia, né? Todas essas responsabilidades. Como que vocês lidam, assim, para se desconectar um pouco dessa loucura tecnológica? Precisa se desconectar mesmo, porque às vezes dá muita ansiedade, né? É muita coisa acontecendo, ainda mais cargos de liderança, você tem que estar sempre respondendo a alguém, tem sempre algum problema acontecendo que você tem que lidar, e todas as informações que você tem que absorver para estar ligada no que está acontecendo no país e no mundo, e é muita coisa mesmo. Eu, particularmente, gosto no final de semana ou quando eu tenho tempo de fazer esporte. Aí eu sou muito esportista, se deixar, no final de semana eu fico o dia inteiro fazendo alguma coisa, jogando tênis, surfando, fazendo alguma coisa que legal! E aí eu sinto que eu relaxo, e aí não tem celular, não tem nada, tá você tentando, focando lá em ganhar uma partida, eu sou competitiva também, então eu gosto de continuar competindo, mas no esporte, numa coisa completamente desligada. Eu acho que a gente teve o benefício de ser uma das únicas gerações que não teve a infância e a adolescência muito tecnológica, né? E aí veio depois, então a gente consegue balancear bem, e no final de semana eu gosto de ficar mais off. Mas eu acho que é um desafio para todas nós também, os nossos filhos, né? Mostrar para eles que tem uma outra vida sem ser o celular, o iPad. Eu brinco com o meu, né, que é mais velho, ele tem 15 anos, mas nasceu nessa realidade, né? E eu brinco com ele, eu falo, olha, antigamente a gente tinha que entrar na internet. Hoje a gente tem que sair da internet, entendeu? Antigamente, porque a gente está na internet, entendeu? Você tinha que parar tudo que você tinha que fazer, vou entrar na internet, conectar. né? Mas isso é uma coisa que eles não conhecem. Então, assim, a gente é muito disso. Então, realmente, hoje é parte, toma o todo, né? E educar essa nova geração nesse sentido é muito mais difícil. Eu acho que tem que usar o apelo do, olha, o surf é mais legal, o tênis é legal também, né? Mas e você, Mari? Como que você lida com essa desconexão e esse equilíbrio aí? Vieram duas coisas na minha mente, eu vou falar as duas para vocês. Uma é que a Marília estava falando do excesso de informação, o excesso de demandas, então não é sobre fazer tudo certo, é sobre escolher quais coisas a gente sabe que não vão ser atendidas e saber escolher bem, né? Então eu vejo que a minha cabeça tá sempre, o tempo inteiro, funcionando, assim, parece uma orquestra meio bagunçada às vezes, sabe? Então uma das coisas que eu faço para desacelerar a minha mente é um pouco peculiar, eu gosto de fazer trabalhos manuais e eu aprendi com a minha avó a bordar. Olha. Então, às vezes eu chego em casa assim com a cabeça muito acelerada e eu paro pra fazer aquilo. E não tem como eu fazer mais rápido. Não tem como eu usar nenhum artifício. Sou eu o pano a agulha. E aí que deixa na força do ódio. E aí fica ruim, porque fica muito apertado, ruim, né? Ponto, não adianta. Então, assim, algo que eu me forço eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo bordar e ver TV, por exemplo. Então, eu tenho que realmente me concentrar naquele momento. É um ponto que normalmente me ajuda a achar meu centro. Mas algo que eu tenho buscado não abrir mão nesse contexto e que eu espero seguir assim até o fim da minha vida é
a me conectar com outros aspectos da vida que eu sei que são muito fundamentais. Então, eu estudo uma ciência que chama logosofia e que fala sobre se conhecer. Então, eu busco fazer alguns estudos que são, às vezes, desconectados dos estudos que eu faço no âmbito profissional. Então, eu sempre estou estudando algo sobre IA, sobre dados, sobre o mercado financeiro, mas eu também busco exercitar a minha mente para olhar para outras coisas, né? Para a gente ter essa complementariedade, senão a gente fica realmente muito fechado numa bolinha ali, né? Sempre a tecnologia, né? Eu até estava brincando esses dias com uma pessoa que eu peguei um voo, e aí dentro do avião a aeromoça falou, não, agora você pode conectar no WhatsApp e tal, na Wi-Fi do avião. Eu falei, não, Mas já, eu vou ter agora uma hora, momento. eu tenho uma hora comigo no avião, olhando pra janela, por que eu vou conectar? Não, peraí, deixa eu aproveitar esse minuto, ler um livro, fazer alguma outra coisa. Muito bom, muito bom. Meninas, eu quero agradecer. Foi super enriquecedor. Acho que a gente falou bastante sobre coisas de dados, mas ao mesmo tempo a gente também olhou o lado humano sobre tudo isso, o lado de saúde, outras perspectivas. Quero agradecer a participação sua, Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente no AWS Talk Show. E obrigada, Marília. Foi muito enriquecedor de verdade. Eu sou uma cliente da Nord, eu amo. Espero que no Santander também. Não viu? é publi do Santander também. Adorei. Muito bom, meninas. Obrigada, viu, pela participação. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso AWS Talk Show. Espero vocês no próximo episódio.